Eu quero pedir ao Senhor Deus que nos ensine, que nos revele, que nos ajude a entender hoje a igreja. Igreja, a igreja de Cristo. O que é a igreja? Deus enviou Jesus aqui na terra com a missão de salvar o ser humano. E como parte da estratégia do céu, Jesus decidiu implantar a sua igreja na terra. Igreja é a palavra eclésia. O Novo Testamento foi escrito em grego, então quando ele fala igreja, ele fala eclésia. Eclésia significa a comunhão dos santos, ajuntamento dos santos. Mas o que é igreja? Por que igreja? Igreja é tão combatida, igreja é tão questionada, é tão mal compreendida. Muitos crentes até não congregam na igreja. Para a gente entender a igreja, a gente tem que entender um pouco de como Deus, o Criador, vê a sua criação. Eu vou pedir para você abrir o Salmo 53, o Salmo 53, o Salmo de Davi. O Salmo 53 diz assim: disse o nécio no seu coração, disse o louco no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido a abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Deus fala, não há um justo, um só, não há um justo sequer. Todos pecaram juntamente e carecem da glória de Deus. Não há um justo. O tolo, o louco diz, não há Deus. Se corrompe e comete abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Versículo 2, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Aí você pode se questionar, falar, mas eu sou bonzinho, eu não me enquadro nessa. Olha, até eu que me achava bonzinho, porque eu nunca usei droga, nunca conheci uma outra mulher sem ser a minha mulher, mesmo antes do casamento, eu sempre respeitei os meus pais, eu sempre me achei bonzinho. Eu sei que eu não era bonzinho, e não sou bonzinho. Eu penso coisas erradas, eu faço coisas erradas, muitas vezes eu ajo como eu não quero. Imagina Deus na sua santidade, Ele olha desde os céus e Ele fala, não há um só bom. Deus nos criou à imagem e semelhança dEle. Originalmente, inicialmente, o ser humano era puro como uma criança. Não havia mal, não havia pecado, não havia maldade. Mas o homem foi enganado por Satanás. Eu sei que tem gente que não gosta que se fale disso, mas isso está na Bíblia e existe. O mal existe. Jesus ensinou a orar, livra-nos do mal, livra-nos do mal. O homem foi corrompido, e é por isso que hoje nós vemos no pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, intelectuais cometem pedofilia, pais de família deixam suas esposas, mulheres deixam sua família, pessoas se matam no trânsito, pessoas assassinam outras pessoas, têm se corrompido e têm cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. É a verdade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Ele te ama, Deus quer que você seja feliz, que Ele enviou Jesus Cristo, o seu próprio e único Filho.
Esse é o plano de Deus. Ele trouxe Jesus para nos reconciliar com Deus. Jesus veio e tomou os nossos pecados sobre Ele. O castigo que nos traria a paz caiu sobre Ele. E pelos sofrimentos dele, nós fomos sarados e nós fomos reconciliados com Deus. Deus é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é bondoso. E o único jeito de Ele poder me receber plenamente é se eu for lavado com o sangue de Jesus. Jesus pagou o preço do meu pecado, da minha iniquidade. Só que eu continuo com meus hormônios, com minhas memórias. Então Deus me deu o Espírito Santo. O Espírito Santo para habitar dentro de mim, para me ajudar a ser santo. Aí Ele me fala: Alexandre, seja santo, porque eu sou santo. Mas Senhor, como é que eu vou ser santo? Conhece a minha palavra, eu vou te dizer como. Mas e se eu não conseguir? O Espírito Santo vai te ajudar. Mas e se eu errar? Se você se arrepender, confessar o seu pecado e orar, eu vou te perdoar e vou te purificar e te recebo de novo. É assim que Deus age. Mas essas coisas têm que ser ensinadas, têm que ser vividas, têm que ser compartilhadas. Aí Jesus veio com um plano. Aí falou: Pedro, um dos discípulos, Pedro, sabe? Eu vou edificar minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Eu vou te dar as chaves do céu, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Todo o poder me foi dado, e eu envio vocês em meu nome. Vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é a reunião dos santos. Não tem placa, não tem denominação. A igreja é o conjunto dos cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o Espírito Santo. Amém? É um mistério a igreja. Na época de Jesus Cristo, quando Jesus foi enviado à terra, não existia igreja. Claro, ele falou: eu vou edificar a minha igreja. Não existia. O que existia? Existiam os ateus, aqueles que dizem não a Deus, os sábios, os estoicos, os filósofos, existia. Não a Deus. Já existiam os astrólogos, os matemáticos, ateus. Existia inúmeros templos de deuses, porque o ser humano sempre teve um certo vazio, um vazio espiritual. Eu tinha esse vazio, não sei se você tinha. Eu tinha um vazio. Eu buscava preencher esse vazio com livros, conhecimento, e religiões, e filosofias. O ser humano tem um vazio. Então, naquele tempo, existiam os ateus, existia templos, templo a Ísis, templo a Osíris, os templos aos deuses romanos, os templos aos deuses egípcios, os templos aos deuses fenícios, e cada um dos povos tinha os seus deuses. Existiam as sinagogas que já ensinavam a Torá, o mesmo Senhor Deus nosso, o Deus de Israel. E aí vem Jesus Cristo do céu e fala: eu vou edificar a minha eclésia. E vai ser algo diferente, porque a minha igreja vai arrombar a porta do inferno. Ele falou isso: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Que coisa louca é essa? Certas religiões e certas filosofias que eu busquei dizia que não existe bem e mal, yin e yang, é tudo uma coisa só, não existe o mal. É mais legal a gente pensar que não existe o mal, não é? Só que aí a gente está nas mãos dele. As pessoas estão matando e morrendo e se matando, o mal existe. Mas Jesus fala: a minha igreja eu vou implantar, e em outras palavras, ela vai arrombar as portas do inferno. Ela vai trazer vidas
das trevas para a luz. A minha igreja vai resgatar vidas do mundo das trevas para o reino dos céus. Todo poder me foi dado. Vão em meu nome. Vão em meu nome. Façam discípulos de todas as nações. As portas do inferno não vão prevalecer. Vocês vão chegar e vocês vão prevalecer. Olha, eu envio vocês. Você entende o que é a igreja? Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas eu estou com vocês todos os dias. E o meu Pai vai confirmar a pregação de vocês com os sinais. Os sinais vão seguir a pregação da minha palavra. Vão em meu nome. Agora, fala sinceramente, você acha que Jesus contava que 11 discípulos, porque Judas Iscariotes, o traidor, já tinha se suicidado. Você pensa que ele achava que 11 apóstolos iam levar o evangelho a todas as nações? Ou será que Jesus Cristo deixou isso registrado pensando em você e em mim? Pensa nisso. Igreja. Vamos abrir a palavra lá em Mateus 28. Mateus 28. Porque eu creio que se você entender o que é a igreja, se você entender que você faz parte da igreja, você vai entender que Jesus Cristo conta com você. E você tem uma missão. Você tem uma tarefa, né, nesse mundo. Deus conta com você. Aqui em Mateus 28, no verso 16. 28, 16. E os 11 discípulos apenas, menos Judas Iscariotes, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isso aqui já é depois da ressurreição, você vai ler depois, você está no final de Mateus. A ressurreição está aqui no começo do capítulo 28. Jesus já morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Jesus tinha dito a eles antes, vocês vão para o lugar que eu vou determinar para vocês, e era um monte lá em Jerusalém, e esperem ali. E eles foram, os 11, apenas os 11, estavam lá naquele monte que Jesus tinha designado, e Jesus aparece. E os 11, quando o viram, o adoraram, mas alguns dos 11 duvidaram. Não foi só Tomé, alguns duvidaram. Parece loucura, ele ressuscitou mesmo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E amém. Jesus não esperava que apenas os 11 fizessem essa obra, era impossível. Pregar o Evangelho e fazer discípulo de todas as nações. O que Jesus estava ensinando? Eu estou edificando a minha igreja, e na minha igreja, vocês serão o meu corpo, e a Bíblia nos ensina, nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é a cabeça, e no corpo de Cristo, Ele faz discípulos, e os discípulos vão levando as boas novas da salvação a todos. Deus conta com você. Por mais que eu possa fazer na minha vida, se eu não tivesse a ajuda de vocês, o que eu poderia fazer? E você, o que poderia fazer sem a ajuda uns dos outros? Amém? Sabe, Deus fala que o único caminho é Cristo. Não há nenhum outro nome que foi dado aos homens debaixo do céu que leve à salvação. Atos 4:12. Nenhum nome aqui na terra, debaixo do céu, leva à salvação, somente Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É radical, é santo. E só quem já provou isso
viu que é verdade, eu provei. Agora você imagina, se você conhecesse a cura da AIDS, certa, garantida, certeira, e você soubesse que o seu amigo, o seu vizinho estava com AIDS, e ele ia morrer, é que hoje já tem tratamento, mas antes não tinha, ele ia morrer, e você sabe da cura, você falaria para ele ou não? Olha, existe cura para AIDS, você não vai morrer. Eu vou te levar num médico e tem um tratamento e você vai viver. Você faria isso? Amém? Você faria isso? Para o seu amigo, né? Não vou falar nem do inimigo. Jesus falou que a gente tem que amar os inimigos. Amém. Agora, eu sei o caminho do céu, eu sei o caminho da salvação, eu sei como ter paz, eu sei como ter vida eterna. E não vou contar para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus parentes, para todos. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele espera de nós. Deus não vai enviar os anjos para pregar as boas novas. Ele nunca enviou. Deus vai enviar os filhos. Aliás, Jesus disse assim, de graça você recebeu, de graça você dê. Eu recebi a salvação de graça, o preço Ele pagou na cruz. Ele pagou com a sua vida, mas eu recebi de graça. Por isso que graça é um favor imerecido, né? E agora Ele falou, Alexandre, você recebeu de graça, agora você dê de graça. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Senhor, nos mostra o que é a igreja, Senhor. Senhor, a igreja está sendo atacada, Senhor. As pessoas zombam da igreja, Senhor. Muitas igrejas têm se desviado, Senhor, viraram comércio. Nos ajuda a entender o mistério do que é a igreja, Senhor. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aqui quem está escrevendo é o médico, é o Dr. Lucas. Lucas, médico, acompanhou Paulo no seu ministério. Paulo o chamava de o médico amado. Homem culto. Para ser médico tem que ser culto. Naquela época, até mais, porque a maioria da população nem sabia ler e escrever. E Lucas, então, escreve um tratado, que é o livro de Atos. Na verdade, ele fala, eu fiz o primeiro tratado, Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, que está aí na sua Bíblia. Ele fez o primeiro tratado, e agora ele escreve um outro tratado, que se tornou chamado Livro de Atos dos Apóstolos. E ele fala, olha, relatando tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Santo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Você sabia disso? Que Jesus Cristo, depois da ressurreição, Ele ficou 40 dias na terra, apareceu inúmeras vezes para os discípulos, ensinou ainda, continuou, o ministério de Jesus continuou depois da ressurreição. É por isso que quando eles foram perseguidos e mortos, eles foram testemunhas de Cristo. Testemunha é aquele que fala a verdade do que viu, vivenciou mesmo ao custo de pagar com a sua morte. Essa é uma testemunha fiel. Eles foram mortos, todos eles, e não negaram. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, eu andei com Ele, eu presenciei, eu vivenciei, Ele é Deus, amém? 40 dias Ele ficou na terra depois da ressurreição, com infalíveis provas, muitas infalíveis. Versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecessem e esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes,
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a promessa do Espírito Santo é para a igreja. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele não contava só com os 11. Confins da terra, ele está contando comigo e com você. E quando dizia isto, agora veja, as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas são salvação e poder de Deus para nós que cremos, diz a Bíblia. Isso aqui é loucura, eu amo as loucuras de Deus, aleluia. Ele fala que ele confunde o sábio na sua sabedoria. Quando dizia isto, verso 9, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. O médico, o Dr. Lucas, escreveu isso. Eles estavam ali, conversando com Jesus, 40 dias tinham se passado, e de repente Jesus Cristo começa a subir, e desaparece nas nuvens. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Há de vir, há de voltar. Ele já tinha dito para os discípulos, eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Mas enquanto isso, eu deixo uma missão com vocês. Vocês agora são a minha igreja na terra. Vocês agora são o meu corpo na terra. Vocês são os meus braços, os meus pés na terra. Agora eu deixo a missão com vocês. Vocês vão fazer obras maiores do que eu, porque eu vou partir para o Pai e vocês vão ficar. E eu vou para o Pai. E o Pai vai mandar o Espírito Santo. E tudo que você pedir para o Pai em meu nome, eu farei, Jesus disse, não foi? E tudo que você pedir em meu nome, eu farei. É por isso. Ele fala, você vai fazer obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai, e aí tudo que você pedir para o Pai, eu vou fazer, Jesus disse. Como? Com a ajuda do Espírito Santo, que é o seu ajudador que vai estar com você. A igreja é para ser sobrenatural. Mas a igreja não é para ficar dentro das 4 paredes. A gente tem uma missão. Vão por todo mundo. O meu Pai quer que todos se salvem. O meu Pai não quer que as pessoas estejam morrendo nas drogas. O meu Pai quer que todos se salvem. Então eu vou implantar minha igreja. E eu acho que no Novo Testamento, quando a gente vê que Jesus fala, eu vou implantar minha igreja, a gente vê algumas igrejas estabelecidas. E eu vou pedir para você ir lá para Apocalipse. Ô glória! Apocalipse capítulo 1. Olha aqui a igreja. Na época do apóstolo João, isso aqui cerca de 90 ou 100 anos depois de Cristo. Cerca de 90 anos do ano cristão, né? No ano 90. João tem uma revelação que é chamada Apocalipse, né? Apocalipsis é revelação. É por isso que em inglês Apocalipse é revelations, revelações. E João então tem uma série de visões e de revelações, e numa delas, veja aí, Apocalipse 1, verso 10, 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Já havia outras igrejas. Paulo escreve à igreja que está em Coríntio, que está em Tessalônica, não é? A igreja
de Roma, aos romanos, já havia igrejas. Mas aqui, Jesus Cristo fala a João, escreve carta para 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igreja. Jesus ascendeu ao céu por volta do ano 30, 33. Eu digo por volta dele porque tem uma interpretação de 4 anos aí. E no ano 90, então cerca de 70 anos depois da ascensão de Cristo, já tem várias igrejas. Aleluia. Que já eram perseguidas, que já eram questionadas, que já eram mal compreendidas. Havia os ateus, havia as sinagogas, havia os templos dos deuses das nações e havia as igrejas de Cristo. O reino dos céus na terra. Gente do céu aprende a falar a língua do céu. Esse é o dom de línguas, não é? Bem. Então, João vira-se para ver quem falava com ele. Aqui no verso 12, na visão. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele teve uma visão de Jesus Cristo. O próprio João tinha tido uma visão assim, semelhante, não tanto, né? João, quando foi levado por Jesus ao monte, Pedro, Tiago e João, e ali no monte Jesus se transfigura, e ele resplandecia como o sol do meio-dia, e as suas vestes branquíssimas, não é? Mas agora ele vê uma visão de mais glória ainda. E diz, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu quero falar para você, esse é o meu Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor não ficou na cruz. Ele não ficou na cruz. Aquela imagem que muito se apresenta de Jesus Cristo desfigurado na cruz do Calvário, é bom para que nós lembremos o que ele passou por nós. Mas temos que saber que ele foi retirado da cruz, ele foi sepultado num túmulo cavado na rocha, não enterrado com terra, né? E ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Depois da ressurreição, ele ficou na terra 40 dias. E depois ele voltou ao céu. E aqui então, João tem a visão de Jesus Cristo. E 17, fala, e quando eu o vi, caí a seus pés como morto, João. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. E o que vive, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Não deixa ninguém minimizar nem menosprezar Jesus Cristo. Esse é o Senhor, Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória. Ele é Deus. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. João, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. E então, Apocalipse, o próprio Senhor Jesus revelou e descreveu para João, fala, escreve, João, o que já está acontecendo e o que vai acontecer. E tem se cumprido nos nossos dias. E aí ele explica, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Percebe? O Senhor Jesus passeia no meio dos castiçais,
O Senhor Jesus tem os castiçais na sua mão. Os castiçais, na visão que ele deu para João, são as igrejas. E eu creio e confio que esta igreja está também na destra de Jesus. Porque Ele sabe a sinceridade do nosso coração, que a gente quer servi-lo com honra. Ele passeia no meio dos castiçais. Aleluia. Ele fala aqui que as estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores. Tanto os pastores como as igrejas estão nas mãos de Jesus, porque a igreja é dele. Esse é o mistério. A igreja é dele. Você é a igreja. Você não é da terra, você é do céu. Por isso que o príncipe desse mundo quer bater tanto na gente. Amém? E qual é a missão da igreja? Não é um clube? Existem clubes, é lícito. Igreja não é só para a gente se reunir. Igreja é para a gente aprender a palavra de Deus. É para a gente exortar uns aos outros. É para a gente ensinar os caminhos da vida eterna. É para a gente receber dons e sair para trazer outros. Uma vez uma pessoa cristã falou para mim: você é megalomaníaco. Quando eu falava que a gente ia ter uma igreja para 1.000 pessoas em Ubatuba. Você é megalomaníaco. Mas ele não sabe de nada não. Porque não é para 1.000, é para 5.000. Vai ter a galeria, vai ter 2 cultos. E eu não sou megalomaníaco, é o meu Pai que quer que todos se salvem. Isso que tem que acontecer aqui, tem que acontecer em todas as igrejas, em todas as cidades, em todos os países. Ele falou: vão, leve a salvação, e eu vou estar com vocês. Aleluia! Bem, e aí a gente então entra na parte pessoal. Agora fala para quem está aí com você, agora vai sobrar para você. Aleluia! Vai sobrar para você. Se tem uma coisa que me incomoda de nessa igreja Ágape, que lá o apóstolo sempre fala: você sai do seu banco, sai do seu lugar, procure seu ministério, deixa eu quieto. Irmão, se eu deixar você quieto, eu temo, nem vou falar. Jesus falou que quando Ele voltar, Ele vai pedir contas de cada um de nós. O que você fez com a glória que eu te dei? O que você fez com a presença que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? Não é? Lembra da parábola dos talentos. Então, vamos agora ler Efésios, porque vai sobrar para você, Efésios 4. Efésios 4. Vamos entender a igreja, aleluia. Efésios 4, 7. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Diga, cada um de nós. Isso inclui você? A graça foi dada a cada um de nós. Mas eu pensei que essas coisas todas fossem só para pastor, para apóstolo. Engano. É o que o diabo quer que a gente pense. Já foi o tempo que o pastor, eu me lembro quando eu comecei o pastorado, faz mais de 5 anos. Era muito interessante, porque o ministério da porta, eu fazia. Eu estava na porta para receber os membros que chegavam. A nossa igreja tinha cerca de 200 pessoas. Então eu fazia o ministério da porta. Aí, fazia o ministério da palavra, eu fazia o ministério da visita, eu fazia o ministério de ensino, que eu que ensinava o batismo, ensinava as aulas daí que precisavam. Eu fazia o ministério do velório, quando era necessário. Eu fazia a administração do casamento, quando era necessário. O que mais que eu fazia? Oi? Eu tocava
o órgão e era regente do coral e fazia tudo, né? E os membros iam, né, sentavam no banco e depois iam para casa. Corpo de Cristo. Aí o Senhor Deus foi nos mostrando isso aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ah, Jesus Cristo deu dons aos homens. Se você quer o seu dom, pede. Ele fala que é para pedir. Ele deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, o que é senão que também antes tinha descido até as partes mais baixas da terra? E lá que ele pegou da mão de Satanás a chave do inferno. Quando ele fala lá em Apocalipse, eu tenho a chave do inferno, quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre, é porque ele desceu às partes mais baixas da terra, ele enfrentou Satanás, isso está relatado em Hebreus também, aleluia, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, para quê? Verso 12, o que Jesus quer para a sua igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele quer que você seja aperfeiçoado para a obra do ministério. Ele conta com você no ministério. Aleluia, você entende? Isso é a igreja, que é o aperfeiçoamento dos santos. 13, até que todos, diga todos, até que todos, aleluia, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, você faz parte do corpo, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a operação de cada um de nós, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Jesus espera que pela atuação de cada parte de você e minha, haja crescimento do corpo. Sabe quem é megalomaníaco? É Ele, Jesus. Misericórdia, não é megalomaníaco, né? Ele quer que todos se salvem. O corpo tem que crescer. Jesus falou que quando uma vida se arrepende e vem para o reino dos céus, os anjos celebram. O corpo cresce. O corpo cresce. Assim que eu peço ao Senhor que dê revelação para você, que você entenda que você tem um chamado. Cada um de nós tem um chamado pessoal e um chamado coletivo. O chamado coletivo que nós temos é como igreja. Eu vou pegar os dons que o Senhor me deu, vou colocar a serviço do corpo de Cristo e vou ajudar a edificação do corpo. E o meu chamado pessoal é o dom que eu recebi. A graça que eu recebi, o dom que eu recebi. Alguns têm um dom lindo de louvor. É dom de Deus. Alguns têm o dom de homilética, de falar. Alguns têm o dom a gente chama de diaconia. Aquela pessoa que é proativa, sabe? Antes de você pensar em carregar aquela cadeira, o jovem, né, vê que você já passou dos 30, e você vai pegar aquelas 4 cadeiras e com uma certa dificuldade, o jovem pega 6 sem dificuldade. Então, aquele que tem o dom da diaconia, ele já se adianta, ele ajuda, ele arruma, ele serve, não é? É dom. O outro tem o dom com as crianças.
O outro tem um dom de intercessão. Os ministérios de intercessão da igreja estiveram ontem aqui reunidos, depois de toda aquela festa espiritual que durou sexta e sábado à tarde, sábado à noite. Os ministérios de intercessão ficaram aqui das 11 até as 3 da manhã. Isso é dom, não é? Pela graça de Cristo, cada um recebeu um dom. Agora, o que adianta você pegar o seu dom e ficar lá em casa, assistindo cultos pelo celular ou pela televisão? De vez em quando vou nessa igreja, de vez em quando vou naquela. Isso é igreja? Você entende igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Igreja atende ao cabeça e ele fala: filhos, olha, nós precisamos ganhar Ubatuba. Tem muita gente para ser salva em Ubatuba, tem muitos jovens para serem salvos em Ubatuba, tem muitas famílias para serem restauradas, tem gente morrendo sem Cristo. Igreja, vão. E eu prometo para vocês que as portas do inferno não vão prevalecer. Vão em meu nome. Eu vou com vocês. É isso que ele falou. Você precisa entender o seu papel. Sabe, aquilo que você faz bem pode fazer bem para alguém. Amém? Aleluia. Quero ler o último texto, que é o mais impactante, mais tremendo, super, hiper, ultra. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que o céu te vê, é assim que Deus te vê. Lembra, fala no Salmo que nós lemos, Salmo 51? Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos se desviaram, não há um sequer. Esse era o nosso estado antes de Cristo. Mas se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Nós fomos justificados pela fé em Cristo e temos paz com Deus, diz a palavra. E uma vez que agora eu tenho paz, eu pertenço ao meu Senhor, é justo que o meu Senhor fale: Alexandre, eu preciso que você faça uma obra para mim. O que, Pai? O que Ele falou para mim? Apacenta as minhas ovelhas. Ele falou para mim isso anos atrás. Apacenta as minhas ovelhas. É isso que Ele pediu para mim. Mas o que Ele vai pedir para você? O que Ele tem pedido para você? Qual é o dom que Ele te deu? Qual é o chamado que você tem no corpo de Cristo? Percebe? Você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É o acusador que de vez em quando traz à sua memória as coisas que você já fez. E se você tem fé, você fala: Satanás, eu já me arrependi, já pedi perdão e Jesus Cristo já me limpou. Sou uma nova criatura. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação, a nós, igreja. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você recebeu a palavra da reconciliação, você recebeu o Evangelho, as boas novas, e por isso que ele fala: vai em meu nome, filho. Você já me conhece, agora você vai em meu nome. E leve esse ministério da reconciliação para todos. Deus quer reconciliar o homem com Ele. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Isso que eu acho que mais tremendo.
Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus, por nós, rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sabe como é que Deus te vê? Como embaixador. Você já foi na embaixada? Eu tenho certeza que na embaixada brasileira ninguém foi ainda, aqui no Brasil, né? Lá em Moçambique, nós já fomos na embaixada brasileira em Moçambique, mas, então, qual a embaixada que você conhece? Quem já foi tirar visto americano, que é a coisa que os brasileiros fazem toda hora, né? Muitos fazem, foi na embaixada. Quando a gente chega na embaixada de um outro país, dentro do nosso, então, se você vai na embaixada americana, quem já foi? Você não vai entrando. Tem muitas câmeras, muita segurança, tem soldados, tem vigilância, né? Porque quando você entra na embaixada americana, no Brasil, você está dentro de território americano. O embaixador americano no Brasil, ele representa os Estados Unidos no Brasil. Ele fala pelo seu país, não é assim? O embaixador. O embaixador. E Deus quer mostrar para você que você é embaixador. Você é embaixadora ou embaixatriz do céu na terra. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. O embaixador do Brasil, quando ele chega lá em Israel, ele vai falar em nome do Brasil, em nome do presidente do Brasil. E quando eu chego para falar com alguém de Jesus Cristo, eu sou embaixador para falar com ele da parte de Deus. Nós somos embaixadores, nós recebemos o ministério da reconciliação. Eu encontrei a reconciliação com Cristo e Ele quer que eu leve esse caminho de reconciliação para todos quantos eu puder. Aleluia. Entende o que é a igreja? Isso é a igreja. Mas alguns têm facilidade de falar, outros não. Alguns têm facilidade de louvar, outros não. Alguns têm facilidade de coisas artísticas, outros não. Por isso, Ele deu dons aos homens. Cada um faz a sua parte. Um intercede, outro vai, outro cuida, o outro ensina, o outro adora. Essa é a igreja. A palavra fala em Efésios 3:20 que através da igreja, os principados e potestades nos céus vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Através da igreja. O que eu não sei fazer, Ele ajuda você, Ele ensina você a fazer. O que você não pode fazer, Ele me ensina a fazer. E juntos nós fazemos a obra de Cristo. Obras maiores fareis. Vão em meu nome. Amém, igreja? Então, quando alguém, próxima vez, falar com você, você vai na igreja X ou Y ou Z. Não, eu não vou na igreja. Eu pertenço à igreja. Eu sou a igreja. Lá, a Ágape, do apóstolo Alexandre, pode falar, não é do apóstolo Alexandre, é de Jesus a igreja. E o apóstolo Alexandre está na mão dele. E se o apóstolo Alexandre deixar de fazer o que ele quer, ele faz assim, peteleco, fora. Aliás, é o que ele fala lá, para 7 igrejas. Se você não se arrepender, eu tiro o teu castiçal. Ele fala, eu tiro a tua igreja. A igreja é de Jesus. E você é embaixador. Pega a tua credencial, pega os teus dons, se alista, entra no corpo de Cristo, seja ativo, seja eficiente. Aleluia. Por isso que a gente tem as escolas de ministérios, tem todas, a gente tem o fogo no altar, tem a escola de ministério, tem os ministérios, que é para cada um de nós achar o seu lugar no corpo de Cristo e dar fruto. Dá fruto, porque Jesus disse assim, vocês são as varas e eu sou a oliveira verdadeira, a videira, e toda a vara que estiver em mim e não der fruto, o meu Pai vem e corta e lança fora, e seca e morre. Mas toda vara que estiver em mim e der fruto, o meu Pai vem e limpa e poda para que dê mais fruto.
Então Jesus espera que você, como embaixador de Cristo, com o dom que Ele te deu, e com o dom que você pode pedir para Ele, Ele espera que você dê fruto. Ah, mas Senhor, eu não sei ser pastor, eu não quero pastorear. Aleluia, Ele não vai te pedir isso então. Ele capacita. Ele opera em nós o querer e o realizar. Mas pelo menos fale, Senhor, eu quero fazer algo no Teu ministério, no Teu reino. Qual é o meu dom, qual é o meu chamado? Eu quero participar da Tua obra. Amém? Entendeu a igreja? Esse é o mistério da igreja. Pedro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Passaram-se mais de 2000 anos e a igreja está aí. E a igreja continua saqueando o inferno. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero chamar o ministério de louvor até aqui, por favor. Graças a Deus pelos ministérios. Eu quero pedir ao Espírito Santo que ative você. Que você saia daqui sabendo que você é um embaixador de Cristo e se sentindo como embaixador de Cristo. Aleluia! Você já viu, quando você viaja de avião, muitas vezes quando nós estamos ali para o embarque, ou quando nós saímos do avião, a gente muitas vezes vê a equipe, o piloto, o comissário e a equipe de bordo, não é? Alguns já viram quando viajaram? É chique, não é? Todos muito bem arrumados, com suas fardas, o negócio é bonito, o negócio é imponente, eles saem todos com a sua maleta, né? Eles passam pela área VIP, né? Porque a gente está ali na fila do povão, né? A gente está naquela fila para entrar ou para sair, eles já passam pelo lugar, né? A equipe passa assim. Então, você já viu isso, é mais comum do que ver um corpo diplomático. Você viu já um corpo diplomático de um país, os embaixadores? Não é comum a gente ver. Anda com um carro especial, carro blindado, com seguranças. Você não vê nenhum embaixador de um país descendo para chegar numa reunião, numa cúpula, meio desanimado, meio maltrapilho, com baixa estima, meio assim, né? Você já viu? Os embaixadores, eles descem, representando o país, guarda-costas, flashes, os embaixadores. Como é que você tem andado por aí? Como embaixador do céu? Ou você está deixando o diabo falar para você que você é um gafanhoto? Você não vai dar certo, o seu casamento está assim, seu ministério não vai florescer, você é muito jovem ainda, você já é muito velho. Como é que você tem andado pelas ruas? Como um embaixador? Ou como um derrotado? Você é embaixador. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Você leva a palavra de vida eterna. Você leva a mensagem do céu. E quando você fala do Rei da Glória, Ele acompanha com sinais e prodígios a tua pregação. Quantas vezes eu já fui orar por alguém ou aconselhar alguém, e Ele primeiro falou comigo, me curou e me aconselhou primeiro. Você é embaixador. O embaixador tem credenciais, tem dons, tem autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês serão embaixadores. Alguns serão enviados para outros países, alguns não serão. Mas você continua sendo embaixador. Aleluia! A minha casa, quando eu entro na minha casa, você sabe o que é ali? É embaixada. É a embaixada do céu na terra. Demônio não pode entrar na minha casa. Tem proteção real. Tem anjos. É embaixada. A minha casa é lugar seguro. É embaixada do céu na terra. Porque quem mora lá é uma família de embaixadores do céu.
É assim que você é. Você é embaixador, você é embaixadora. Amém? E o Senhor quer te dar dons. O Senhor quer te dar autoridade. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão em meu nome, embaixadores. Todo poder me foi dado no céu e na terra, e eu passo para vocês. Vão em meu nome, embaixadores. Cada um vai receber um dom, um chamado diferente, uma missão diferente, mas todos têm uma missão. Todos fazem parte do corpo de Cristo. E assim como num corpo, cada parte do corpo tem a sua função. O corpo não é todo olho, não é todo ouvido, o corpo não só tem pés. Assim como cada parte do corpo tem a sua função, assim nós, como corpo de Cristo, cada um tem a sua função e todos são importantes. E aquela parte do corpo que parece ser de menos importância, Deus dá maior honra para ela. Todos são importantes. Outro dia a gente estava falando lá em casa e eles estavam brincando, falando para mim, o seu galardão vai ser muito grande, a sua casa vai ser assim, assim lá no céu. Porque algumas pessoas tinham se convertido aqui e eu até falei para eles, sabe, a gente pode se surpreender. E aqueles irmãos que naquele mesmo culto, enquanto eu estava aqui pregando com o microfone, num ambiente claro e com ar-condicionado, e aqueles irmãos que estavam lá fora, com guarda-chuva, na chuva, ajudando os irmãos a estacionar e guardando o carro deles. Será que o meu galardão é maior que o deles? Não, eu acho que não. A função que Deus te der é honra. Às vezes ninguém sabe, o Rei da Glória sabe. Quando Ele vier para provar a obra de cada um no fogo, Ele vai falar, filho, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Entra no gosto do teu Senhor. Pode apagar as luzes. Por isso que ele fala, filhos, sede firmes e constantes, inabaláveis e perseverantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O vosso trabalho não é em vão. Aquele que começou a boa obra em você, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Só peço, como apóstolo, eu só peço que você não se conforme mais em ficar no banco. Não se conforme. Se tem alguém que quer você paralisado, é o diabo. Porque o diabo sabe que cada crente, homem e mulher que se levanta é um a mais no exército de Cristo. É mais uma parte no corpo de Cristo que está se ativando. O diabo sabe. E hoje, eu creio, por fé, que o Senhor vai levantar muitos embaixadores aqui, muitas embaixadoras. Aleluia. E quando eu falei daquela postura, daquele andar, não é questão de orgulho, não é que nós temos que ter orgulho. Não. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Importa que eu diminua e Ele cresça. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não tem que andar cabisbaixo, se arrastando, maltrapilho, porque é isso que o diabo quer, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? João teve um encontro com o Senhor da igreja. Ele disse, eu me virei para ver aquele que falava comigo. Ele tinha voz como voz de uma cachoeira, uma voz de muitas águas. E eu vi os olhos dele como chamas de fogo. Ele resplandecia como o sol do meio-dia. Os pés dele pareciam reluzentes de uma fornalha. Era tão forte, era tão sobrenatural, era tão impressionante que eu caí aos seus pés. E o Senhor da igreja falou, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, eu fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno.
Esse é o Senhor da igreja. Sabe o seu nome? Jesus, ungido, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. João Batista falou a respeito dele: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem aquele que é mais forte, mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. E Jesus falou: vocês vão receber o Espírito Santo, minha igreja. Vocês vão receber o meu Espírito Santo, e aí vocês vão receber poder para serem meus embaixadores. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Está na hora da igreja de Cristo ser sobrenatural aqui na terra. Já passou da hora. Um dia o apóstolo Paulo foi movido pelo Espírito Santo para falar a Timóteo: Timóteo, aviva o dom que você tem, Timóteo. Aquele dom que você recebeu quando o presbitério impôs as mãos sobre você. Aviva o dom, Timóteo. E sabe, eu creio que hoje Jesus, quer avivar o dom de muitos aqui. Ele não quer você parado. Ele quer você como embaixador. Você tem um dom. E se você não tem, você vai receber hoje, se você quer. Ele fala assim: olha, busque com zelo os melhores dons. Busque com zelo os melhores dons. Busca, pede. Então, feche os seus olhos. Eu quero pedir ao Senhor. Que derrame uma porção de unção da sua glória, para ativar os seus dons, para avivar os seus dons, para você que ainda não tem dom, receber o seu dom. Aleluia. E depois você pode ir lá fora, a gente tem uma sala ali que chama o Ministério Envolva-se. Você vai conhecer os ministérios da igreja. Você fala: olha, eu quero conhecer os ministérios dessa igreja, eu quero começar, o que eu faço primeiro? Primeira coisa é você entrar na escola de ministérios. Você já pode entrar. Isso é a parte do dia a dia, examinar as escrituras, mas você precisa do poder de Deus. E o poder de Deus, ele derrama quando os seus filhos estão reunidos. Ele derrama o óleo da unção quando os filhos estão reunidos, e é agora. Então levanta as suas mãos ao céu e começa a clamar a Deus. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Aviva o dom que você tem. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Espírito Santo, derrama os dons agora, Senhor. Recebe o dom. Abre a tua boca, abre os teus lábios, começa a adorar o Rei da Glória. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor, olha para mim. Toca em mim, Senhor. Eu quero ser embaixador, Senhor. Me dá os meus dons, Senhor. Se você não tem um dom de línguas, recebe agora. Começa a orar. Aviva o dom, recebe. Porque a igreja de Jesus Cristo é sobrenatural, porque Ele é sobrenatural. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor da vida e da glória. Ele tem a vida eterna. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio.